Olá, você aí que está conectado nas ondas do Marketices, muito obrigado aí pela sua presença. Mais uma vez estamos aqui para te colocar no ritmo do marketing. E hoje o nosso convidado muito bacana. Gostei muito aqui das conversas de bastidor que tivemos com ele aqui. Olha só, ele é responsável pela comunicação e ESG da Nutrimental, uma grande empresa aqui do estado do Paraná, com uma presença gigantesca aí, né? Não só aqui no estado, como no Brasil, também no mundo aí, né? Ele é redator publicitário, passou por várias agências, sempre como redator e responsável também pela parte de criação. Ele também é consultor em marketing digital, planejamento, enfim, o cara tem muita experiência, muitos anos no mercado. Não vou falar aqui para não entregar a idade dele, mas seja bem-vindo, Ricardo Schrapp. Olha só. O desafio já começou no sobrenome dele, então bem-vindo ao Marketices. Você pode me emprestar esse áudio? Porque às vezes as pessoas me perguntam o meu sobrenome e eu não sei falar direito tão bem como você falou agora. Então... Boa, treinei, viu? Ricardo Schrapp. Nada soa tão bem quanto o nosso nome aos nossos ouvidos, né? Pô, ainda mais um sistema desses, né? Tão bom assim. Ó, tá cristalino, muito bom. Legal. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Obrigado. Vamos ver o que a gente consegue trazer de conversa útil, né, para o nosso público. Sim, devido aos meus cabelos brancos aqui e tal, a gente sempre vivendo e trabalhando no marketing e tudo mais, e a gente teve uma época não muito distante, aí, sei lá, uns 15 anos atrás, um lançamento de uma revista que nós produzimos na ocasião, e nós tivemos o apoio da Nutrimental na época. A gente entrou em contato lá com a Nutrimental e eles muito gentilmente nos mandaram um monte de barrinhas Nutri. Nossa, que legal, né? A gente ter o apoio assim de empresas como a Nutrimental. Super. E eu falei para Bruno, eu cheguei já em débito, porque eu tinha separado barrinhas para trazer para vocês e na saída, na correria e tal, tinha outras reuniões antes. Eu acabei deixando lá, então ainda vão chegar, tá? Oh, que bom. Não foi esse o objetivo, mas já que agora você se comprometeu, tá gravado. Ixi. Corta isso, né? Na edição final. Legal. Obrigado aí pela tua presença mesmo. E eu gostaria de ressaltar que esse projeto aqui só é possível graças ao apoio da 041 Marketing, uma agência de publicidade que acredita no profissional do marketing. E ela, gentilmente, nos ajuda aqui na concepção do marketing. Então, obrigado aí pelo apoio. Ricardo, agora me conta, né? Cara, como que tudo começou, né? Você lá atrás, de repente, o que eu vou estudar, o que eu vou fazer? Como é que você foi picado aí pelo bichinho do marketing? Do marketing, da publicidade. Pois não foi muito rápido. Eu tenho uma inveja gigante assim das pessoas que sabem o que vão fazer da vida desde os 5, 6, 7, 10, 15, 18 anos. Né? E porque era uma coisa que eu não tive, eu tinha dúvidas, eu gostava de muita coisa, eu sou assim, por natureza, eu gosto de um monte de coisas. Como eu era razoavelmente bom em matemática e meu irmão já tinha feito engenharia, estava cursando engenharia em São Paulo, eu falei, bom, por que não engenharia, né? Então, eu não tinha esse chamado muito forte, né? Uhum. E acabei indo fazer engenharia com ele, fui morar com ele em São Carlos, fiz durante 1 ano e meio, até uma matéria ser mais forte do que eu acho que era a resistência dos materiais, e eu falei assim, cara, não estou gostando disso aqui, estou me vendo trabalhando nesse negócio, né? Vou voltar para Curitiba e vou fazer administração, porque é um curso mais básico e tal, vai servir em qualquer momento da vida. E voltei com esse propósito. E, quando eu voltei para Curitiba, fiz um meio ano de cursinho e tal, fiz de novo os vestibulares, todos para administração, na Federal, na FAI, na Positivo, na época. Quando eu fui fazer o vestibular da PUC, a administração não tinha no campus aqui, tinha no campus São José dos Pinhais. Eu fiz campus 2. Fiz campus 2, São José dos Pinhais. Poderíamos ter sido colegas Poderíamos. Mas eu falei assim, não, eu não vou todo dia para São José dos Pinhais estudar, é longe, não vai dar certo isso. E eu tinha certeza que eu ia passar nos outros vestibulares, né? E falei, não, o que mais tem aqui, né? E aí quase na fila do banco, acho que foi na fila do banco, para pagar a inscrição do vestibular, e eu olhei assim, puxa, publicidade. Ah, que legal, comunicação, publicidade e propaganda. Vou fazer isso, pum. Cliquei, né? Fiz. Comecei os 2 cursos, comecei a fazer publicidade de manhã na PUC e administração na Federal à noite. Logo que eu comecei a fazer o curso, assim, meio ano depois, um primo meu, que eu não tinha muito contato, sabia que eu estava cursando publicidade e me convidou para ser
trabalhar, ser sócio dele numa agência que ele ia abrir. Né? Pô, mas eu nem sei o que é publicidade direito, eu estava começando. Falei, não, beleza, vamos nessa, né? Tô aí. E esse é um perfil que eu... Assim, ter medo das coisas não te leva a lugar nenhum. Tenha medo, mas faça. Né? Porque aquela velha história do... É melhor você fazer e se arrepender depois do que você não fazer e nunca saber o que ia acontecer, né? Então, eu aceitei ser sócio de uma agência que tinha muito pajé e muito cacique. E muito cacique e pouco índio. Muito cacique e pouco índio. Eu era o índio, na verdade, né? Um cacique transformado em índio e fazia de tudo nessa pequena agência. Mas foi muito bom, como uma pequena escola, uma pequena iniciação na publicidade. Então, eu comecei a fazer publicidade de manhã na PUC, trabalhar à tarde na agência e estudar à noite na Federal, administração. Chegou um momento que daí teve greve na Federal e tal, me desanimou um pouco, já estava puxado. Falei, não, vou seguir, vou trancar aqui a administração e vou seguir com publicidade. E fui me encantando cada vez mais com as coisas que eu via, com a possibilidade de já estar trabalhando na agência, aprendendo um monte de coisa na base do erro, de muito erro, né? E de entender o que estava acontecendo. Às vezes vinha gente me visitar de veículo, da Globo e tal. Eu não sabia o que ele estava falando, falava em GRP, mas eu não sabia nada do que ele estava falando. Eu falei, nossa, que legal, que bacana isso, deve funcionar, isso deve ser um número bom, né? Mas eu não fazia ideia. Fazia cara que estava entendendo tudo. Sim, vou levar isso para o meu cliente. E assim, foi um início. Mas foi um início que não é o início mais indicado, né? Eu não indico assim, comece com a sua própria agência logo ao sair da faculdade. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, então era pior ainda. Pior ainda. E tanto que no último ano de faculdade, eu falei assim, não, eu preciso agora aprender a fazer publicidade numa agência grande, né? E a agência maior, uma das maiores que tinha aqui no estado, em Curitiba, era a Opus Múltipla. Opus Múltipla. Que era uma agência que tinha os vários departamentos, que era o que eu não tinha na minha agência, né? Era um só departamento que atendia todos os... Uma urgência. Uma urgência. Eu era redator, diretor de arte, fazia diagramação de jornalzinho, aprendi a diagramar em Publish, em Ventura, sei lá o quê. Umas coisas que nem existem mais hoje. Mas, sim, aprendi um monte de coisa. Aprendi atendimento, redação, direção de arte. Mal tudo, né? Mas aprendi. E aí falei, não, eu preciso fazer, nem que seja um estágio, mas eu quero aprender, quero estar numa agência grande, departamentalizada, para entender bem, né, esse negócio. E já sabendo assim, que a minha vocação era mais para a área de redação, de criação mesmo, era o que eu gostava. E aí tinha um concurso, né, na PUC teve um concurso lá para fazer estágio, para ganhar esse estágio mesmo na Opus. E eu me inscrevi e acabei ganhando esse concurso e comecei. Que legal. Eu falei assim, tchau para minha agência. Pessoal, desculpa, eu tô saindo da sociedade e vou fazer estágio numa agência maior. Conseguiu vender sua parte lá? Consegui vender a parte. Não, eles quiseram me cobrar os troços lá. Eu falei, não, que paga. Com a dívida? Não, a dívida fica aí. Fica aí com vocês. E aí fui fazer, que foi muito, muito bom, muito bacana. Um aprendizado daí, assim, com substância, né? Um aprendizado com razão de ser, com planejamento, com os diversos setores, com gente muito boa. E é uma família muito boa. Eu gosto muito do pessoal da Opus, né? Eu nunca escondi isso, eles sabem disso. Uma baita agência, né? Uma baita agência. Muitos clientes de alto nível. Pô, foi uma agência que daí eu fui contratado como redator júnior. Eu comecei, até passei antes como assistente de atendimento, né? Nesse estágio que eu fiz por vários setores. E eu acho que fui tão bem nessa assistência de atendimento, porque o atendimento chegava com o job, com o briefing lá meio rabiscadão, na mão, e eu transformava aquilo num texto. E eu sempre colocava ali um humorzinho no texto, brincava com aquele negócio, e o pessoal começou a gostar. O pessoal da criação, nossa, que job legal, como veio e tal. E aí o Rodrigues, que era o dono da agência, ele quis me contratar como atendimento, né? Eu falei, não, atendimento não, deixa eu fazer um teste, deixa pelo menos passar pelo estágio na criação para ver se eu dou jeito para a coisa, levo jeito para o negócio, né? E aí foi assim, aí eu comecei na criação lá, fui contratado como redator júnior, fui crescendo, fui aprendendo muito também. Sim. Por exemplo, tem um caso... Eu não sei nem se deixar, eu vou contando a hisria. Conta aí. Eu sou um cara hiperlink, tá? Então, a gente está falando de uma coisa, você falou uma coisa, hiperlink, eu já vou... Daí, eu perco a raiz, eu não consigo voltar para onde eu estava. Como é que começou essa conversa mesmo? Onde que a gente estava? Não, mas é isso aí. Vamos se perder, cara. Vamos se perder, vamos embora. Mas aí foi muito interessante, assim, porque eu tive um chefe, um diretor de criação, que era belga, e ele era snob pra caramba, assim, era um cara meio arrogante, era um sujeito difícil, era um tipo difícil. E belga, né? E com aquele sotaque e tal. Daí tinha uma campanha lá que era do governo do estado, que era contra a rubéola, vacinação contra a rubéola. Eu fiz um roteiro, tem que fazer um roteiro de televisão, um comercial, né? Falei, puxa, que bacana. Fui lá, fiz um comercial bem bacana, um roteirinho e tal, mostrei para ele, que eu gostei. Falei, nossa, tá funcionando. Levei para ele. Ele olhou assim,
Legal, faz outra. Falei assim, como assim faz outra? Não tá bom? Eu falei, tá bom, faz outra. Daí eu voltei meio pé da vida, né? Falei, pô, que chato esse cara, né? Não explicou nada. Não explicou assim, faz porque aquilo, queria, né? não... Faz outro. Fui lá, fiz mais 1, 2. Cheguei para ele assim, ó. Daí ele olhou assim, ok, faz mais 1. E fui ficando, isso foi um dia. Foi de manhã, começou de manhã, assim. Ele foi fazendo o mesmo procedimento, assim, umas 10 vezes, 11 vezes. Só que eu fui percebendo depois que o meu roteiro estava ficando cada vez melhor. Eu falei, porra, desgraçado. Né? Tipo o Daniel San lá, tipo com o Sr. Miyagi. Lá. A prática. E não tem segredo, é a prática. Na prática, você tem uma ideia, ela funciona. Mas pensa um pouquinho mais que talvez você tenha uma ideia diferente. Não é aquela mesma ideia melhorada. Dali pode sair um outro. Aquela já está no papel. E isso foi uma lição assim fantástica para a minha vida, que às vezes quando você vai criar alguma coisa, você pensa assim, as ideias básicas estão na minha cabeça, eu nem vou colocar no papel essas ideias que são muito básicas, são muito óbvias, usa trocadilho, baixo, é piadinha infame. Coloca no papel. Então, assim, aprendi ali que quando você tira do sistema, você deixa espaço na tua cabeça, aquela ideia já saiu. Ela não está mais lá incomodando, senão vai ficar o tempo todo, ei, olha eu aqui, e é aquela ideia básica que qualquer um pode ter. E aí você põe no papel, ela se tirou do teu sistema, você abre espaço para criar coisas melhores. E aí, nossa, eu sou grato a ele até hoje, o Dominique, o pessoal, não sei onde ele anda, mas enfim, foi muito importante para me ensinar na prática, sem ensinar didaticamente, mas na porrada mesmo, né, que a qualidade vem da quantidade. E assim, isso no começo de carreira foi muito importante para não se contentar com pouco. Né, para não achar funciona, né? Legal, estava bacana. O primeiro era veiculável, né? Tranquilamente veiculável. Só que o último, sem dúvida, era muito melhor. Sim. Eu percebo isso no dia a dia da agência e até em alguns momentos, né? Eu chego ali, às vezes, ou para a direção de arte, pô, mas você está ainda nesse projeto? Pois para dar a impressão assim da mãe com a cria, né? Que ela fica lambendo a cria. Eu falei assim, para de lamber essa cria aí, né? Vamos seguir a vida. Não, deixa aqui. E é bem isso que você falou, sai um negócio muito melhor daquilo que do primeiro olhar já estava muito bom. Exatamente. E aí tem uma formulazinha de criação que ela subverte um pouco o lugar comum, que é preparar, apontar fogo. Né? Então, na propaganda, uma fórmula criativa é preparar fogo de metralhadora, um monte de tiro, daí apontar. Então, você vai ver de tudo que você criou baseado num estudo inicial, o que faz sentido. Daí você pega aquelas ideias que parecem fazer sentido e você trabalha nelas. Legal. Então, aí você não se apega a um filho único. Né? Você tem centenas de filhos. Então, você não precisa ficar cuidando tanto de um filho único que você achava bom no começo. Porque você tende a se segurar. Né? Nossa, ele é legal, minha ideia, não vai matar minha ideia, meu filho, não sei o quê. Agora, quando você tem 100, 200 ideias ali, puxa... Você consegue filtrar muito melhor e você consegue se desapegar daquela primeira ideia muito mais fácil também. Né? Que bacana, cara. E assim, ali você teve uma curva de aprendizado gigantesca dentro da Opus, com o Dominique, com o Rodrigues, né? Com o Rodrigues. Com o Penca, que foi meu guru na área de redação. Boa, só os carinha fraquinho, né? O pessoal muito bom. Daí veio o Flávio... O Flávio também, que hoje está na Tempo, na Tech and Soul de São Paulo, também foi um dos meus colegas de trabalho lá na Opus, também foi muito importante, foi muito legal, assim, porque, mais um caso, da casa do Flávio, né? Ele veio de agência de fora, já tinha uma outra cabeça e tal, e a gente tinha uma campanhazinha que era para falar sobre palmito ilegal, evitar comprar a compra de palmito ilegal. E eu estava muito racional naquele momento lá, eu fiz um cartaz assim, que tinha bastante texto, explicando, defendendo por que você não devia comprar palmito ilegal e tal. E quando ele chega, de repente, ele olha aquilo e fala assim, não, mas é um cartaz, né? E daí ele criou uma ideia que era assim... eu não sei se eu vou lembrar do texto dele, mas ele falou assim, a gente coloca uma foto de um palmito em conserva, normal que todo mundo reconhece, de longe, e faz um título bacana, brincando com o palmito ilegal. Então, por exemplo, daí eu olhei aquilo e falei, puxa, que bacana. E acrescentei alguns títulos a essa linha que ele começou a criar. Então, puxa, parece um pepino, parece um palmito, mas é um grande abacaxi.
Né? Começa, puxa, por quê? A pessoa, isso chama atenção. Né? Então, assim, a propaganda que funciona é aquela que, antes de mais nada, chama atenção. Sim. Gera interesse. Porque senão o cara não vai nem ler o que está embaixo. Sim, né? Então, gostei, chamei. O que ele está falando? Né? Ou era uma pequena salada, um grande abacaxi. Parece um palmito, mas é um pepino. Uma grande salada, uma pequena salada, um grande abacaxi. Aí fui brincando com essas coisas, assim, com esses trocadilhos, com essas frasezinhas fáceis e tal, mas que chamam a atenção. E você mostrando um vidro de conserva de palmito. E daí, no textinho curto lá, dizia assim, só compre palmito que tem o selo X e tal. Então, foi muito bacana também essa visão da simplificação das coisas. Né? Então, a tendência não é pegar o briefing e jogar o briefing dentro da ideia. É tentar qual ideia eu consigo explicar esse briefing de uma forma muito sintética. Sim, eu acho que esse é um grande desafio para os redatores, né? Você conseguir enxugar, né, aquilo de forma que fique atrativo, que em poucas palavras consiga explicar tudo. Como é que faz isso? A redação tem muito da escultura, né? Então, é fácil você pegar uma rocha gigante e falar assim, tá aqui a minha rocha gigante, que enorme. Agora, a coisa começa a ficar bonita quando você vai tirando, né? E isso é uma lição, né, da arte, da escultura também, que quanto mais você tira, o que fica tem uma importância maior. E vale no texto. Cada palavra que você tira e não faz falta no texto, ela deixa o teu texto mais forte. Então, esse exercício de concisão, de olhar um texto, escrever muito é fácil. Escrever pouco é difícil. Sim. E passar a mensagem é difícil. Então, essa é a arte. Né? É uma arte de escultura que a gente vai fazendo com o texto. Você pega o teu texto que você escreveu e o que aqui eu consigo tirar e tal. Eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar também com o Evandro Barreto, que foi um dos publicitários das bem antigas. Tem um livro dele chamado Abóboras ao Vento, que ele fala um pouco do mercado publicitário. E uma vez eu escrevi um texto, era para uma concorrência de um shopping aqui de Curitiba. Ele olhou o texto e falou assim, o texto está muito bom, mas tira o primeiro parágrafo. Como assim? Tira o primeiro parágrafo. Porque é onde você costuma explicar muito e você acaba abordando esses tópicos que você explica no primeiro depois. Eu falei, desgraçado, é verdade. Funcionava, ficava mais forte o texto. Né? E dava mais vontade de ler porque era menorzinho. E, puxa vida, cada lição boa que a gente aprende assim de alguém que já tem mais experiência, de consegue olhar aquilo, identificar algo que está bom, que funciona, mas vai funcionar melhor se fizer uma intervençãozinha nesse sentido. Muito bacana. Você aí que está nos assistindo, bom, não precisa papel e caneta, né? Mas olha só, salva esse conteúdo e já aproveite aí, já compartilha com quem é seu colega aí, que encara esses desafios todos os dias. Aqui, em poucos minutos, aqui o nosso amigo Ricardo deixou informações que serão fundamentais para o seu dia a dia. Eu fico muito feliz aí com isso. Ô, Ricardo, e me diga uma coisa, e esse período aí de Opus, foram quantos anos? Em Opus eu fiquei 1 ano e meio, quase 2 anos. Né? Muito aprendizado. E daí, logo após essa experiência que você tem e que você teve lá, você voltou para a agência? Como é que foi? Voltei, não, para minha agência não. Eu saí da minha agência total e eu continuei em agência. Continuou em agência? Eu tive assim, são muitas histórias. A gente pode ficar um dia contando história, porque são muitas histórias, são muito ricas as histórias. E de muito aprendizado. Não é à toa que você está aqui, Ricardo. Imagina. E assim, eu saí da Opus por um motivo particular lá, assim, que eu estava meio desencantado. Puxa, eu tinha essa ímpeto jovem de fazer coisas mais criativas. A Opus tinha uma postura naquela época ainda mais conservadora. Puxa, eram clientes... Pelo perfil dos clientes, né, também. A gente conseguiu, não sei como, a gente conseguiu ainda... Eu era dupla júnior, eu com a minha dupla na época, a Yolanda Garay, a gente fez uma campanha para AIDS. Isso foi... Faz tempo, né? Isso foi milênio passado, né? Isso foi em 95 ou 96. A gente fez uma campanha para AIDS, contra a AIDS. Não é do meu tempo. E a gente fez uma brincadeira com a camisinha. E o atendimento levou a campanha para o governo do Jaime Lerner e voltou dizendo assim, o Jaime Lerner se encantou pela campanha, está aprovada a campanha, e ele falou que foi a melhor campanha que ele já viu no governo dele, que ele já recebeu no governo dele. A gente piazinho, que né? Top. Começando, né? Mal a gente tinha se formado. Jaime Lerner. Só o Jaime Lerner. Só o Jaime Lerner. Então a gente fiquei com um sorriso daqui até aqui. Puxa, que coisa bacana, né? Que coisa legal. Nossa, puxa, que pena que eu não fui na conversa, na apresentação da campanha, né? Eu só soube isso pelo atendimento.
Mas e aí, assim, teve coisas na sequência que acharam que a gente tinha copiado a campanha, acharam muito bom para ser verdade. Como assim, né? Copiaram de algum lugar, descobriram alguma coisa que usava a camisinha como o óbvio, né? Que é um O, né? Só que o conceito é completamente diferente. Numa campanha, não sei, na Suécia, sei lá onde que tinha lá. Enfim, isso me decepcionou muito, porque não era uma questão a meu ver, não era uma questão de alguém vai falar que você copiou aquela campanha, mas era uma questão de assim, essa campanha pode funcionar muito bem. Né? Ela brincava com... Ela era ousada, era simples demais. Como eu gosto de ser... Por curiosidade, a minha primeira agência lá se chamava Simples. Era Simples Propaganda. E a simplicidade é a coisa mais difícil de atingir, né? Fazer o simples bem feito... exatamente. Não é simples. Essa campanha, para você ter uma ideia, ela era assim, era a camisinha, ok, era uma pergunta, né? Ok, com camisinha, ok, né? A mensagem, não vi nada, só vi um ok formado com O, é uma camisinha. E aí vinha embaixo assim, sexo, drogas e rock and roll, ok? Não, essa era a pergunta inicial, né? Ensina em cima e tal. E a imagem, o key visual mais forte da campanha era justamente esse ok, como se fosse uma resposta a essa pergunta. Então era sexo, drogas e rock and roll, ok? Ok. Daí embaixo assim, a gente só não recomenda o uso de drogas. Governo do Paraná. Imagina, né? Então era ousado, tinha uma... E aí essa negação da campanha, e vamos buscar uma outra campanha, eu fiquei meio... daí assim, jovem, né? Meio inconsequente. Ainda vou sair, tinha uma outra agência me chamando já, estava começando, mas já estava aparecendo. E aí fui para outra agência e comecei a passar por agência em agência, né? Mas agências que eram agências menores, obviamente, do que a Opus, e eram agências em que eu acabava sendo o líder criativo da agência. E chegou no momento que eu comecei a achar isso ruim. Porque não tinha ninguém na agência para me puxar para cima. Desafiar. Como era o Penca na Opus, por exemplo. Ele me provocava. Né? Ele me puxava para cima. E nas outras agências eu não tinha esse líder criativo que me inspirasse, que me provocasse, como o Dominique lá, que me cobrasse mais. Porque o que eu fazia já estava bom. E eu fui me acomodando. E falei, não, mas... Até o momento que eu falei assim, não tá legal isso aqui. Acomodando e incomodando. E ficando incomodado, né? Estando acomodado e ficando incomodado. E eu falei assim, não, eu não quero ser diretor de criação, eu quero entrar para uma agência que me traga esse profissional que eu gosto, que eu admiro e, puxa, como é que eu vou fazer isso? Né? Que vai me levar para o próximo degrau. Exatamente, vai me puxar para cima. Inclusive tem um livro que é antigão, que é do Al Rise e Jack Trout, que é chamado Horse Sense, ou Senso de Cavalo, que ele fala das oportunidades que passam encilhadas e você tem que aproveitar. E ele fala também nesse livro sobre justamente as pessoas que te puxam para cima. Você tem que sempre ter um cavalo para montar que vai te levar mais longe. Né? O cavalo vai mais longe, mais rápido. Então, e eu estava sem isso, eu tinha perdido isso nessas andanças, né? Nessas decisões, talvez não tão corretas, mas importantes também. Eu acho que toda decisão que você faz acaba sendo importante, como eu falei no começo, na nossa conversa. E chegou um momento que eu falei, puxa... eu preciso de mais. Eu fui para São Paulo mostrar pasta, foi muito legal, foi enriquecedor. Assim, isso, na época, eu não sei como é que está funcionando hoje, né? Como é que funciona hoje, mas eu fiz um portfólio, fui para São Paulo, assim, tinha 2 agências marcadas, e em cada agência que eu ia, eu conhecia profissionais que são aqueles baita profissionais que você via nos anuários, né, o nome deles, e se te recebiam super bem, de uma forma super humilde, muito dispostos a te ajudar no portfólio, o que está errado, o que está certo, como é que se monta, como é que você faz essa ideia, você faz assim, essa que se tira. Essa... Falei, puxa, que bacana. E cada agência que eu ia me indicava um outro profissional de uma outra agência. Eu fui para ficar 2 dias em São Paulo e fiquei uma semana inteira. O portfólio que eu levei voltou completamente modificado, porque eu ia naquelas Alpha Graphics da vida lá, fazia cópia, mexia no texto, e fui moldando. Então, essa semana que eu passei em São Paulo, valeu por 2, 3 anos de faculdade. Foi um negócio impressionante. Até que eu cheguei numa agência lá que o cara falou assim, cara, teu portfólio é profissional, só que você é jovem, você não vai querer trabalhar aqui, né? Na época era a Macan Erickson, que era a maior agência do mundo e tal. Eu falei, a gente só faz anúncio de carro aqui, é sem graça. Eu tô vendo que você tem essa veia criativa e tal. Enfim, voltei sem emprego, mas não foi esse o objetivo. O objetivo foi dar uma oxigenada mesmo, né, nas ideias. Eu sei que chegou um momento, eu já tinha uma possibilidade, também com a ajuda com patrocínio também. Eu vendi meu carro e tal e fui para os Estados Unidos fazer um curso de criação lá nos Estados Unidos, em Atlanta. E morei 2 anos lá. Né? E fiquei 2 anos nos Estados Unidos e escrevendo em inglês, né? E fazendo tal. E daí, quando tem a formatura lá desse curso, vem agências de todos os Estados Unidos lá para conhecer os portfólios e ver se tem alguém para contratar.
Na época eu recebi duas propostas de uma agência que estava bem, assim, tinha acabado de sair na Communication Arts, que era uma revista, um anuário importante lá dos Estados Unidos, de propaganda, e no Alabama, e de uma revista da... Como é que é o nome da moça? Em Nova York. Eu falei, puxa vida, eu estava noivo aqui no Brasil, eu falei assim, não, estou cansado dos Estados Unidos, quero voltar para a bagunça do Brasil, quero trabalhar em agência, quero fazer agora, aplicar na prática tudo que eu aprendi aqui. E daí eu rejeitei esses convites lá e acabei voltando para o Brasil. Daí vim trabalhar na Luduca, que estava começando aqui, fiquei me informando qual que é a agência boa em Curitiba, o que está, é a Master, não sei o que, qual que está rolando. Ah, não, a Luduca, você tem que ir para a Luduca, porque a Luduca que está, nossa, está mandando ver. É bacana. Vim para cá, mostrei o portfólio. Por coincidência, o Mário da André, que estava tocando a Luduca aqui, foi para quem eu conheci lá na Luduca em São Paulo, quando eu fiz aquela jornada lá de uma semana, só que ele estava começando também. E, nossa, e é a coisa do destino, né? Acabei me encontrando com ele também aqui, ele me contratou para a Luduca. Daí fiquei mais 1 ano e meio na Luduca aqui, até o momento que eu falei assim, bom, agora está na hora, agora eu tenho a capacidade, a experiência, os contatos, tudo, para montar a minha própria agência, do jeito que eu imagino, montar uma agência. E aí eu montei a Fuego. A Fuego, é aí que eu queria chegar, a Fuego. E aí você, dentro desse cenário, com uma baita bagagem, experiência, tudo, jovem, sangue no olho, e aí foi para o mercado e você falou assim, eu vou trabalhar com pequenas empresas. Isso. Que eles precisam disso, eu tenho muito a acrescentar nesse tipo de mercado. Como é que foi o desafio? Porque trabalhar em agência grande, com grandes budgets, e aí você se depara com pequenas empresas, resultado que tem que chegar ontem. Como é que é esse negócio? E com mais uma dificuldade, que geralmente é assim, com uma insanidade, na verdade, que quando as pessoas saem, os profissionais de criação geralmente saem para abrir uma agência, eles saem com o profissional de atendimento. Porque o profissional de atendimento já tem os clientes ali na manga, né? Então eles já, vamos sair, mas ele sabe, ele conhece o trabalho, já vai sair e tal, eu estou atendo bem, o cara é fiel a mim, então vamos montar uma agência já com um cliente, pelo menos um. A gente não tinha nenhum cliente na manga. E eu fiquei esperando o meu sócio, Renato Cadota, que era minha dupla, né? A direção de arte. Ele estava numa outra agência, esperei uns 4, 5 meses até para a gente abrir mesmo, de fato, a agência, sem nenhum cliente. A gente abriu a agência pensando assim, a gente tem boas ideias, a gente sabe fazer as coisas, a gente tem uma experiência e a gente pode oferecer isso para o mercado. Então, a gente fez um portfólio com peças que a gente tinha de outras agências, de outras, né? Sempre com os créditos, né? Caso não fosse o mesmo diretor de arte, enfim, tudo com crédito. Tá? E a gente fez um portfólio que era um material de lançamento da agência. Né? Era 3, 2, 1, Fuego. Estamos lançando a menor agência do mercado. Eram 2 pessoas, né? É uma porta. Estamos de portas abertas. Não, de porta aberta. É uma portinha só. E com esse espírito, a gente... qual é o diferencial da Fuego? Né? Na época, qual era o diferencial da Fuego que estava nesse portfólio? Eu até tenho esse portfólio até hoje, é muito bacana. E falava assim, puxa, você tem qualidade criativa das maiores agências, você tem custo das menores agências, você tem agilidade das menores agências, você fala com quem decide, com quem cria, com quem vai fazer o negócio, colocar o negócio na rua. A agência é extremamente transparente, a gente não tem nenhum tipo de comissionamento oculto, nada de conchavo, nem nada, a gente tem essa postura. E vamos ver o que acontece. E a gente lançou isso no mercado, mandou para as pessoas, fez um anúnciozinho, até no tempo tinha um espaço de marketing da Silva Dias, tinha um sitezinho que era o pessoal, Spamark, né, que concentrava a atenção do mercado publicitário aqui do Paraná. E a gente fez um anúnciozinho que era o seguinte, era hot, hot, hot. Ficava um gifzinho assim, hot, 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 foguinho, né? Parecia anúncio pornô, né? De site pornô. E óbvio que tinha gente que clicava naquele negócio, né? Daí ia para o nosso site, a nossa landing page da Fuego, explicava o que era Fuego e tal. Inclusive o Beto Vivas foi um dos primeiros que ligou para a gente para saber assim, pô, quem que tá aí? Quem que é você? Aqui é o Ricardo Chefe. Pô, que bacana que vocês fizeram. Então foi muito bacana assim, esse lançamento. Demorou para a gente achar cliente, teve golpe de cliente que falou que ia fazer coisa com a gente, daí fez, e a gente fez e não pagou. Então, assim, teve bastante perrengue no começo, mas também foi uma experiência muito válida, né? A gente começou a ganhar confiança, como a gente tinha um bom relacionamento com o mercado, de repente a Opus falou assim, puxa, veio um cliente me procurar aqui, mas eu já tenho um concorrente dele da mesma área. Ei, Ricardo, não quer atender esse pessoal? Não quer falar com eles? Puxa, vou. Puxa, de repente era um primeiro cliente. Daí tinha uma oportunidade de fazer um material para uma empresa de mídia exterior que ia fazer uma palestra em Curitiba.
não conheço, nunca vi essa empresa de mídia exterior, legal. Fizemos um cartaz falando sobre a importância da mídia exterior, né, para a estratégia de comunicação. A gente usou só a barbataninha de um tubarão assim, saindo do mar, assim, só ela, bem limpão, assim, e dizia assim, sem esta mídia, ele não teria o mesmo impacto. A mídia exterior, né? A mídia exterior do tubarão é a barbatana que fica por fora da água, que causa terror em todo mundo, né? Então, todo mundo sabe que ele está ali. E aí, isso chamou a atenção do presidente no Brasil da Clear Channel, que era uma das maiores empresas de mídia exterior do mundo, e ele quis falar com a gente. Quem que fez esse cartaz? Quem que fez essa ideia? Que bacana, deixa eu conhecer esse pessoal. Então, a gente ficou amigo do Emílio Medina, na época, era o presidente da Clear Channel, e a gente começou com uma conta já de relevo, né? Uma conta que tinha expressão nacional. E a gente continuou assim, com essa paixão por ideias. A intenção da Fuego sempre foi oferecer um serviço de qualidade, com foco na criação, mas uma criação pertinente, que vai trazer resultado, né? Não é só a arte pela arte, vamos criar coisa maluca e pronto. E sempre com esse compromisso com resultados, né? E foi uma escola também. Que legal, cara. E a Clear Channel é a empresa que fez o mobiliário urbano aí, né? O mobiliário urbano, ônibus exatamente. E tal. Aqui no Brasil, lançou o mobiliário urbano em Curitiba. Em Curitiba, né? A Edshell, e a gente que fez o lançamento. Que legal. Posso contar mais só claro, um último aqui, senhor, não, mas nós estamos aí para isso, estamos aqui para isso. Aqui o nome é Marketices. Então não é uma só, né? Tá aí, entrou no ritmo mesmo, entrou no ritmo. É uma atrás da outra. É isso aí, Marketices, manda lá. Então a gente tinha que fazer uma festa de lançamento da Clear Channel em Curitiba e ninguém conhecia, né? O que é Clear Channel? Como é que você vai divulgar isso para o mercado publicitário? O convite tem que ser muito bacana. E daí a gente foi entender como é que era o processo, como é o tamanho do cartaz que vai na rua. Foi entender a verdade do cliente. Eu sou muito defensor dessa história da verdade do cliente. Todo cliente tem uma verdade. Enquanto você não descobre essa verdade do cliente, não vai acontecer uma coisa legal. Então, você tem que entender qual é a verdade do cliente, qual é a essência do cliente, para poder transmitir isso para o teu público, né? E a gente entendeu lá, viu que eles tinham um cartaz, o cartaz era de 1,20 m por 1,80 m, muito maior, muito desajeitado, quando você vê na rua, ok, mas quando você pega na mão, ele é gigante, grandão demais. E ele era impresso em 4 cores na frente e 3 cores atrás, porque ele é backlight, então ele não tinha impressão em preto atrás, só as outras 3 cores, né, do CMYK. E vamos fazer um convite do tamanho desse cartaz. Que tal? Fizemos. No convite, assim, era um convite de 1,20 m por 1,80 m, só tinha um carinha assim, com uma taça de champanhe na mão e olhando para uma taça de champanhe gigante, que era do tamanho de 1,80 m de taça de champanhe, né? Daí dizia assim embaixo, né, onde tinha um envelopinho, dizia assim, pelo tamanho do convite, você já imagina como vai ser a festa. E aí o convitinho era um convitinho eletrônico, desses magnéticos, né? Abria assim, daí dizia no convitinho assim, calma que no dia só precisa levar esse. Que legal. E foi muito bacana. Daí saiu no Meio Mensagem, uma página inteira, a editora do Meio Mensagem, em cima de uma banqueta, assim, com o convite e tal. Mídia gratuita, né? Com a ideia. Então, assim, a gente sempre apostou na força da ideia, e quando a ideia ela faz sentido, ela ganha espaço. Né? Sim, e legal que isso já é característica tua. Sempre dá essa dosezinha de humor, né? De algo, aquele velado, mas que tá ali, né? Sim, exatamente. É o que me dá prazer demais de fazer, sabe? Então, é entender o problema, entender a verdade, como é que a gente leva essa verdade de uma forma que tem impacto, né? Que chame a atenção, né? Que se destaque. E legal, e também o desafio de, assim, né, a Clear Channel chegou com uma nova proposta, né, para o mercado, né, de mídia exterior, né, com formatos diferentes, de uma pegada diferente. Organizado, redes, né? Você não pode comprar uma face, circuito, comprar 100, né? 200 faces na época. Top. A impressão no Rio de Janeiro, lá pela MPV7 na época, depois veio o Brasil Sul aqui também, mas o mais legal da festa é que a festa ia ser no Memorial de Curitiba. E a gente não falava nada que ia ter na festa. Nada. E teve gente na fila de espera para conseguir o convite. Ficou assim disputadíssimo, e ninguém sabia nada do que ia acontecer na festa. E na festa teve um show do Jorge Ben. Jorge Benjor. Né? Foi sensacional. Foi muito legal. Foi muito bacana. Um baita de um case assim, que a gente contava com orgulho, né? Que bacana, que bacana. E aí, o primeiro objetivo da Fuego, que era mexer com pequenos negócios, acabou
ficando para trás não. e partiu, porque eu acho que isso aí não é uma tendência, né, do mercado e também da agência, né? Você vai evoluindo com os clientes também, que aqueles que foram pequenos e entraram e estão crescendo, você cresce junto. Sim. Mas isso também te expõe para um mercado de empresas maiores um pouco, né? E você acaba conquistando e enfim, e assim é a vida, né? Você trabalha para evoluir, não que atender o pequeno seja involuir, mas é um caminho natural. No pequeno a gente vê o quanto você pode fazer diferença para o pequeno com uma boa ideia. Então, isso é muito legal. Muito legal. Né? Isso não tem preço. Assim, a forma com que você... conseguir colocar uma ideia legal na rua que eu acreditava pessoalmente... A gente nunca criou para ganhar prêmio. Nunca. Nunca foi assim. Vamos fazer porque isso vai inflar o nosso ego. Nunca foi assim. Vamos criar algo que resolva o problema do cliente. Que faça diferença na vida desse cliente. Então, por exemplo... E a responsabilidade é muito maior quando é o pequeno, né? Porque o pequeno não tem várias balas de prata para acertar. Tem uma. Certeza. Né? Às vezes ele coloca todo... não só a expectativa dele, o sonho dele, mas o dinheiro dele ali, né? Exatamente. E aquilo ou dá certo ou dá certo. Tem que dar certo, né? Então a gente vestia muito essa camisa e tentava entender muito bem assim o que o cliente estava passando, qual era a ideia, o que ele desejava, qual era o diferencial desse cliente, né, para o público, qual era o público, o que o público pensava. Vou te contar mais uma, tá? Rapidinho também. A Clear Channel foi uma assim, não era um grande anunciante, mas era um cliente que nos dava uma projeção. Sim. Né? Puxa, que legal, a gente consegue colocar no portfólio. Né? Um cliente de renome internacional, né? Atuação em sei lá quantos países e tal. E impactou a sociedade também, né, curitibana, com aquele processo disruptivo, vamos dizer assim. Sim, não, mudou, né, o perfil. Foi uma mídia que trouxe algo realmente novo que não acontecia há muito tempo, né? Havia muito tempo. Uma vez hotéis Accor vieram nos procurar, mas os hotéis aqui de Curitiba, na época eram os flats Partenon, tudo virou Mercury, né? Mas eram os flats Partenon. Eles vieram falar com a gente, o gerente conhecia, não sei como aconteceu, vieram conversar com a gente. Ricardo, eu preciso fazer um flyer. Eu falei, mas por que você precisa fazer um flyer? Não, eu tenho que fazer um flyer aqui para distribuir em Curitiba para aumentar a minha taxa de ocupação aqui. Eu falei, mas você vai fazer um flyer para distribuir em Curitiba? O teu hotel é em Curitiba? A pessoa vai sair da casa dela para ir para o teu hotel? Não faz muito sentido, né? Então, qual foi a nossa ideia? Eu falei, deixa um pouquinho, posso criar alguma coisa para você? Não, pode, tudo bem. Então, a gente foi para a agência, chamei o Renato, a gente está pequenininho ainda. Falei, Renato, é isso. Falei o briefing, qual era a essência. Falei, como é que a gente chama atenção para esse cliente? Onde é que está o nosso público? Onde é que está o público do hotel? O público está chegando de viagem. O público está chegando pela rodovia ou o público está chegando pelo aeroporto. Né? Uma das duas. Ele está chegando em Curitiba, ele não mora em Curitiba. Não adianta fazer um flyer distribuir na 15, porque eles não vão encher o hotel. Né? Então, a gente tem que fazer essa comunicação para o público que está chegando em Curitiba. Tá bom. Colocamos aquela ideia de várias ideias. Muitas ideias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que legal essa. Deixa. Que legal essa. Deixa. E vai criando um monte de ideia. A gente apresentou umas 3, 4 ideias para o cliente, mas a gente sabia que a gente tinha uma preferida. E a preferida qual era e qual foi a preferida pelo cliente também. Vamos usar o que acontece quando o pessoal chega de viagem de avião? E na época o pessoal despachava muito bagagem. Hoje todo mundo tenta levar dentro do avião, né? Mas na época todo mundo despachava bagagem. Ele fica esperando a bagagem dele chegar. Naquele momento, ele está com atenção 100% focada na esteira de bagagem. Vamos criar alguma coisa para a esteira de bagagem. Mas não é mídia, não tem esse negócio. Não tem, mas vamos pensar. A gente criou malas. Uma mala que ia, quando ligasse a esteira, a mala vinha passando e a mala tinha um balão de fala em cima e ela trazia umas frases engraçadas, assim, tipo, de mala, basto eu, ver se você vai para um hotel confortável, um hotel bacana. Daí punha flats Partenon, diárias a partir de X. Eu que sou muito viajado, indico o conforto dos flats Partenon, sabe? Então, vinham essas malas. Eu começava a rodar a esteira, vinham essas malas. E o pessoal parava assim, puxa, que legal, que bacana. Não tinha celular para tirar foto na época, também isso faz bastante tempo. Mas foi uma ação assim que foi muito difícil conseguir viabilizar. O cliente tinha R$500 de verba na época. A gente conseguiu, depois que a gente conseguiu vencer a Infraero, a concessionária, não sei o quê, para conseguir tentar orçar, precificar aquele negócio para a gente que não era uma mídia, né, que existente. Ia dar 16 mil e poucos reais. 30 e tantas vezes mais do que o orçamento do cliente. Mesmo juntando 5 flats, né, que tinham na cidade na época. Daí
A gente apresentou para São Paulo. São Paulo falou assim, puxa, essa ideia é legal, deixa eu apresentar para um parceiro nosso. Eles apresentaram para Credit Card Mastercard. Mastercard falou assim, legal, quanto custa isso? X. A gente paga, põe a nossa loginho nas faces, nos balãozinhos e fala, e tá pago. Fizemos a campanha, não sei quanto tempo aqui, 1 mês, 2 meses, 3 meses girando aqui no aeroporto Afonso Pena, nas 3 esteiras de bagagem que tinha na época. A campanha aqui em Curitiba, as malas em si, a gente ganhou da ICA, a gente apresentou a ideia, tem uma ideia aqui, ICA, olha só. Não, quantas malas você precisa? Preciso de 5 malas, 6 malas, sei lá quanto. Não, te mando aí, onde é que você está? Mandaram as malas para a gente, sem pedir nada em troca, só a marquinha normal, nem aumentaram a marca nem nada. E foi uma ação que deu super certo. Durante o período da ação, triplicou ou quintuplicou a ocupação nos flats aqui da cidade. E aí essa ação a gente levou para Congonhas depois. Daí, a gente entrou na Accor e tal, na Mastercard também, né? Ficaram conhecendo a gente. Com a Mastercard não teve nada, mas com a Accor a gente teve um relacionamento um pouquinho mais aprofundado. Vamos lançar um hotel em Florianópolis. E, cara, vamos fazer a ação das malas? Vamos. Ica, tem mais 3 malas, 5 malas aí para me emprestar? Para dar para a gente? Dá para a gente, né? Porque eles não queriam mais as malas de volta. E daí a gente sorteava com os colaboradores, já tinha colaborador, né? E foi muito legal, assim. É esse tipo de coisa, sabe? É pensar um pouco diferente que faz toda a diferença. Porque é muito mais fácil. Tá aqui o flyer, tá aqui o custo de criação, tá aqui a impressão, vai lá, se vira com os teus R$500. E os R$500 o cliente nem gastou, né? Veio tudo de fora. Né? Ainda pagou a agência, pagou tudo, enfim. Foi, de novo, é o poder da ideia. Sim. Quando você pensa um pouquinho além, você consegue trazer coisas que acabam se viabilizando, que teoricamente não seriam viáveis, porque não tinha, não tem verba. Seria fácil, não tem verba, não pensa mais. Engessa, né? E a gente foi atrás. Mais uma historinha legal, assim, que a gente tem orgulho de contar. Muito legal, cara, muito legal. E, assim, o principal exercício aí, né, para o pessoal criativo. É meio clichêzão, né? Pensa fora da caixa, mas é isso mesmo, né, cara? É isso, é a história do domínio. E pensa um pouquinho mais. Dá mais uma pedalada, como a gente costuma dizer em propaganda, né? Anda mais uma milha. Anda mais uma milha, é bem isso. E aí vem, né? E aí vem. Até o momento que você fica tão bom nisso, você já sabe, você consegue pular etapas. Né? Então, hoje, quando chega alguma coisa para mim, eu consigo resolver rápido. Enxergar na frente. Então, é prática. Sim. Né? É anos e anos de estrada. Né? Então é bacana. E é sempre legal, isso é uma das coisas que eu mais gosto em publicidade, é justamente você poder conhecer uma coisa nova, um cliente novo, uma área nova a cada job. Né? Isso é muito bacana. E um desafio novo. Muito bacana. E Nutrimental, o que aconteceu que você foi para lá? Uma grande empresa. Nutrimental. Grandes desafios. Fantástico. Quando a gente lançou a Fuego em 2003, a Nutrimental foi uma das primeiras empresas que a gente foi visitar. A gente não tinha nada para fazer, né? A gente ficava lá criando, puxa, vamos pensar aqui, que a Nutrimental lançou uma barrinha salgada. Vamos fazer um anúncio para a Nutrimental? Vamos fazer uma campanha, daí a gente vai lá conversar, tentar apresentar e tentar vender a ideia, né? Legal. Nem sabia se o pessoal está precisando, se tinha agência, não sabia nada. Vamos exercitar, vamos lá, tentar a sorte. Vamos tentar a sorte. E a gente foi apresentar, inclusive, esse anúncio específico, que era da barrinha salgada que eles estavam lançando. A gente fez uma barrinha no meio de uma página, né, um anúncio de uma página, a barrinha aqui, e daí vinham umas formiguinhas, assim, um trilhozinho de formiguinha, chegavam na barrinha, faziam a volta, davam um contorno, né, e continuavam lá para frente, assim. Chegou o Nutri, a primeira barra salgada do Brasil, alguma coisa assim, barrinha de cereal salgada do Brasil. Mas a gente apresentou algumas ideias como essa lá para eles, deram risada, acharam legal e tal, mas falaram assim, puxa, a gente é uma empresa que era muito B2B, né? Os clientes da Nutrimental são muitos distribuidores, os pontos de venda, não é o consumidor final. Então, eles tinham essa visão de que o que importava era o below the line, era o material de ponto de venda. Estar bem posicionado no ponto de venda, estar bem posicionado em diversos pontos de venda, né, nos nossos mercados, no Brasil todo, né? Então, sempre tiveram esse foco mais em ponto de venda do que em publicidade. Então, foi muito difícil. A gente não teve chance nenhuma. Gostaram bastante, mas a gente não faz isso que vocês estão mostrando aqui para a gente. Né? E foi assim. Daí, acabei tendo alguns contatos. Em 2003, o Rodrigo Rocha Loures me ligou. Falei assim, cara, você tem uma agência, né? Eu falei, eu tenho. Está no comecinho aqui, mas eu tenho. Não, porque eu estou fazendo eu vou concorrer à presidência da FIEP, Federação das Indústrias, e eu preciso de uma marca para a minha chapa. Eu falei, legal, a gente pode fazer. Qual é a tua ideia? Não, porque amanhã eu já tenho uma reunião aqui, eu queria apresentar já. Amanhã você tem a reunião e já quer apresentar amanhã?
Eu falei, mas qual é o nome da chapa? Ah, é inovação ou renovação. Inovação. Falei, mas inovação, você não quer uma marca que seja o Inova e o Ação daí destacado e tal? Daí ele falou assim, é isso mesmo. Eu falei assim, não, acho que não é legal isso. É muito batido, né? Isso é o que menos tem de inovação, é você pegar essa palavra. Me conta um pouquinho mais como é que vai ser a tua chapa, qual é a tua proposta, qual é o teu diferencial. Aquela história de conhecer o cliente, né? Conhecer a realidade dele, a verdade dele. E daí, nesse papo com ele, ele falou muito em diálogo. Ah, vai ser baseado em diálogo, porque a aproximação com, né, tem os sindicatos, as federações e tal. A gente quer juntar todo mundo e conversar muito com as pessoas, entender as demandas desses industriais, desses setores, né? E criar as coisas a partir daí, né? Desenvolver a partir daí. Daí eu pensei ali rapidamente, falei, puxa, que tal por que não chamar de diálogo e desenvolvimento a tua chapa? Pode ser. Então tá, vamos tentar criar uma marca para você até amanhã. E aí a gente estava bem no comecinho da agência, a gente bolou lá e tal. Qual é o conceito, como é que a gente faz e tal. Não sei se eu já tinha dado o nome para ele, mas o nome eu acho que talvez tenha apresentado depois. Daí a gente fez uma marca que era super simples. O diálogo é balão de fala, né? Na representação gráfica. Então a gente fez um diálogo, um balãozinho de fala aqui, que era amarelo, e a gente fez um balãozinho de fala aqui, que era azul. Na interseção desses dois diálogos, esses dois balãozinhos, fica verde. Azul com amarelo fica verde. Pô, verde é legal, deu certo. Eu falo uma coisa, você fala outra coisa, a gente se entende. E escrito diálogo e desenvolvimento. Foi aprovado de primeira. Né? No dia seguinte, a gente levou essa marquinha lá, puxa, gostou tudo, o conselho todo dele lá, a chapa toda estava lá. Falei, puxa, que bacana. Abrimos uma chance de trabalhar com a FIEP. E aconteceu assim muito pontualmente também. A gente não era agência da FIEP, né? A gente começou a trabalhar, então teve essa aproximação com o Rodrigo Rocha Loures nessa época de FIEP. Alguns eventos grandes que ele fazia, a gente fazia a comunicação. Alguns vídeos ele pedia em cima da hora, a gente resolvia. E daí o que aconteceu? Em 2019, pulando bastante tempo, né? Em 2019 eu já estava meio cansado de agência, cansado de ter a minha agência, cansado de resolver problemas, pepinos, porque você leva um peso nas costas que é a folha de pagamento, são os colaboradores que você tem. A gente sempre foi muito correto, sempre trabalhava com CLT enfim. Por sorte, em 2019, a gente acabou perdendo um cliente que representava muita coisa para a gente, que era o Mar Calçados. A gente ficou 10 anos com o Mar Calçados. E isso causou um impacto bastante grande na Fuego e a gente teve que mexer nas peças. Então, a gente teve que tirar muita gente. Daí, a gente começou a trabalhar por projetos. A gente começou a contratar gente fora de Curitiba, começou a trabalhar online, remotamente, porque já tinha tecnologia para isso, antes da pandemia. E aí chegou 2019, 2019, a gente começou a trabalhar num projeto trazido pelo Rodrigo Rocha Loures de um colégio que ele sonhava em lançar. E era um colégio que tinha uma metodologia toda nova, diferente, aprendizagens ativas. Eu falei assim, nossa, eu quero estudar nesse colégio, eu quero voltar no tempo e estudar nesse colégio, porque é um colégio que, em vez de ficar te jogando, empurrando o conteúdo a torto e direito, né, você ia aprender aquilo que você precisaria aprender para resolver um problema que você tinha na mesa. Aprendizagem baseada em desafios e tal. Isso é sensacional, porque torna tudo muito mais... traz sentido para tudo. Por que eu estou aprendendo isso? Eu estou aprendendo isso para resolver um problema que eu tenho na mesa, que eu tenho que resolver. Então, esse é uma metodologia dos países mais avançados do mundo em educação, Finlândia, Islândia, os países nórdicos, de modo geral, Singapura e tal, tem esse tipo de metodologia. Eu falei, puxa, que legal isso, né? E a gente desenvolveu todo o branding, todo o posicionamento desse colégio que ia ser dentro da Nutrimental. Falei, puxa, que bacana. Então, teve essa aproximação toda. Daí, no final eu não sei se foi 2019, foi no meio de 2019, a gente teve essa apresentação desse colégio e tal, começou, né, fez até o lançamento no comecinho de 2020, chegou a colocar uma peça na rua e aí veio a pandemia. E a pandemia inviabilizou completamente qualquer projeto de colégio, ensino médio. Não tem como lançar um colégio no meio de uma pandemia, então esse projeto morreu. Mas teve essa questão de aproximar da Nutrimental, né? Comecei a falar mais, reaproximou. E aí eu já estava, em 2019, já estava falando, até tinha comentado com o meu sócio, falei, Renato, estou cansado, eu quero fazer outra coisa, eu vou fazer aqui uma firma de consultoria para quando tiver alguma coisa assim, eu vou tentar ser útil de uma outra forma. E quando veio a pandemia, eu ainda estava na Fuego, mas já fazendo algumas coisas por fora também,
a pandemia cortou 80% na nossa receita. De um dia para o outro. 80%. Por sorte, a gente já estava trabalhando nesse esquema de, né, mais virtual, com as pessoas trabalhando em projetos de clientes. E eu falei para o meu sócio, Renato, não dá conta de sustentar nós dois dessa forma. Então, você continua com os clientes, atendendo, dá o teu jeito aí, e eu vou fazer outra coisa. E assim foi. Então, daí me aproximei, sugeri para Nutrimental para o Rodrigo, assim, Rodrigo, vamos trabalhar comunicação na Nutrimental? Vamos mexer, vamos alfinetar o pessoal lá, vamos fazer alguma coisa, trazer esse conteúdo, essa experiência que eu tenho já para mostrar um caminho que pode ser interessante para a Nutrimental? Demorou um pouquinho e tal, mas chegou um momento que aceitaram. E eu comecei lá fazendo uma consultoria meio período, online ainda, bem no começo da pandemia, né? E depois de um ano fui efetivado, né, integralmente. Então, estou lá desde 2020, mas desde 2021 com dedicação total lá, né? E você tem além da comunicação, você também leva a parte de ESG também lá? A ESG é uma outra história interessante, porque o Rodrigo tem na essência dele uma preocupação muito grande com sustentabilidade, com desenvolvimento sustentável, tanto que Nutri teve origem, provavelmente foi o primeiro produto sustentável brasileiro, né? Alimentício brasileiro, com certeza, que tinha uma associação com uma sociedade lá de coletores de castanha da Amazônia. Então, tinha o compromisso da compra da castanha com preço X, daí tinha a venda, tinha uma parte da receita do lucro líquido era revertida para essa associação. Então, acabava sendo um projeto bacana de desenvolvimento sustentável. E o Rodrigo chegou no tempo de FIEP, ele fazia eventos que tinham essa temática, escreveu livros sobre sustentabilidade. Só que na Nutrimental, como ele não estava no dia a dia, havia algumas iniciativas nessa área e, como não tinha um ponto focal dentro da empresa, uma área específica de ESG, acabava morrendo, né? O pessoal gostava, que legal, vamos fazer, mas não tinha sequência, não era dada a sequência, porque não tinha gente para absorver isso. E não é fácil você manter uma política dessa ativa, né? O discurso é muito lindo, mas a prática, né, para você botar em prática isso não é tão simples, né? Nada simples. Eu também fui estudar um monte, né? Nada simples, é um assunto, né? que me apaixona, assim, é um assunto apaixonante mesmo, é gigantesco, é muita coisa, né? É muita coisa. Então, assim, eu falei assim, aí, eu posso assumir, tentar, né, ser um ponto focal desse aqui, só para não deixar esses projetos morrerem na praia. E aí comecei esse movimento lá dentro, comecei, né, escrevendo no nosso informativo interno, sempre no ABC do ESG, trazia referências, mostrava como isso está próximo da gente, nos nossos próprios hábitos, né? Puxa, reduzir um pouco o consumo de água, usar álcool, etanol em vez de gasolina, se reduz emissões. Então, como você começa a entender um pouco mais, estou fazendo uma pós, inclusive, em ESG, e tentando equilibrar aí, né, o dia a dia de comunicação com ESG. E eu tenho essa visão de que não adianta a gente falar para os outros o que fiz um negócio, olha que legal como eu sou. Não, a gente tem que fazer a lição de casa muito bem feita, a gente tem que começar a realmente adotar uma postura séria de ESG na empresa, para depois você, claro, dar visibilidade, dar publicidade para isso, até como forma de inspirar mais gente a seguir pelo mesmo caminho. O que eu ia falar sobre sustentabilidade, sobre ESG, há 2 anos, acho que em 2022, a gente fez um projeto dentro da empresa chamado Florescer. E esse projeto tem como norte transformar a Nutrimental numa empresa de impacto positivo. É o sonho do fundador, é o sonho do Rodrigo Rocha Loures, transformar a Nutrimental em uma empresa de impacto positivo. Porque ele entende que não basta mais uma empresa simplesmente deixar ou reduzir os seus impactos ambientais, principalmente os impactos ambientais, não basta apenas reduzir os impactos ambientais, ela tem que começar a regenerar os impactos ambientais. Então, ela tem que ser um fator de regeneração. E isso, claro, demanda muito tempo, mas é legal que a gente tenha esse norte. Puxa, a gente precisa ser uma empresa de impacto positivo, a gente tem que gerar mais coisas positivas do que negativas. Isso vale para o ambiente, isso vale para a postura de governança da empresa, né? Isso vale de exemplo, isso vale para a área social também. E agora a gente está nesse caminho de tentar entender quais são as coisas que têm mais materialidade, que a gente chama nessa jornada ESG dentro da empresa, ou seja, aquelas coisas que fazem mais sentido para a empresa. A gente tem uma empresa de alimentação,
A gente faz alimentos. Então, puxa, alimentos, não à toa é o ODS número 1, né, da ONU, é combater a fome. Então, o que a gente pode fazer para combater a fome? E ESG não é uma coisa de uma pessoa, é uma coisa de empresa toda. A empresa toda tem que se vestir de ESG e entender que em cada decisão que ela toma, cada pessoa toma, a pessoa de compras, a pessoa da produção. Eu vou comprar da China porque é mais barato, mas puxa, tem uma pegada de carbono gigantesca aí. Será que não tem produtor nacional e a gente não consegue fazer uma negociação mais interessante aqui? Então, todo mundo começa a vestir essa questão do ESG como forma de fazer com que a Nutrimental vire uma empresa de impacto positivo e seja uma empresa que assuma esse compromisso de nutrir um mundo melhor. Então, essa é a nossa pegada lá hoje. É um trabalho gigantesco que a gente tem pela frente, mas é apaixonante. Vira um propósito mesmo de vida, né? Que legal. E tem que começar dentro de casa e a comunicação interna, o endomarketing muito focado nisso. A Nutrimental é uma empresa de quantos funcionários hoje? Quantos colaboradores? Hoje está em 700, mais ou menos. Na casa 700. É um time legal para educar, né? Sim. Sim. Legal. É um time legal, é um ambiente muito legal, é uma empresa muito humana. Isso ajuda muito. Uhum. Compram a ideia e... Bom, essa é uma pauta, como você falou, né, muito interessante, cativante, e quando você entende que isso cara, tem que ser colocado em prática porque não tem outra saída, não tem outra forma, né? Agora, e quando que os empresários acordam, né, com isso? Acho que com bons exemplos, né, como esse, né? Tem o jeito ruim de acordar para isso, que é o jeito da penalidade, né? Da punição, da lei e tal, que vai começar a ficar cada vez mais rígida. Só que a mentalidade nossa é não esperar a lei, né? Para fazer o certo, né? A gente sabe que o certo é assim, vamos tentar fazer o certo o mais rápido possível e sempre estar um passo à frente, ou 2 passos, ou 3 passos à frente da legislação, né? E quando colocar isso para fora, né? Que hoje vocês não exploram essa temática em termos publicitários e tudo mais. Aliás, a Nutrimental ela é muito comedida, né, com relação a isso. O que a Nutrimental tem utilizado para fora, né, de publicidade, de veículos, o que ela tem feito? Ela é uma empresa, acho que tradicionalmente voltada mais para o trade, né, mais para o B2B, mais para empresas mesmo, né? Os grandes clientes da Nutrimental hoje são distribuidores pelo Brasil afora, ou grandes contas, né? Um atacadão, né? Mercados grandes. A gente não vende direto para o consumidor, né? Então, isso também é um fator que nos afasta um pouco. Até dessa visão de, puxa, a gente tem que comunicar ao consumidor. Não, mas o nosso cliente é distribuidor, mas... Precisa fazer ele ajudar a vender, né? Exatamente. Não adianta socar ele, fazer um pedidão lá, encher a prateleira do distribuidor e não rodar na ponta, né? Conversar bem com o distribuidor ajuda a fazer um sell-in, né? Você vende para dentro dele, só que você tem que ajudá-lo a tirar, a desovar, né, esse estoque para ele comprar de novo. Comprar de novo, exatamente. Então, é muito legal essa mudança de chave, mudança de lado meu aqui falando, né? Eu estava no lado da agência, do lado do cliente, até para você conhecer essas nuances todas as variáveis que estão ali, toda a complexidade das coisas. Porque quando você está na agência, você fala assim, o cliente não quis fazer isso, mas peraí, deixa eu entender o cliente. Também não adianta a gente fazer um esforço de comunicação grande para alguma coisa e o produto não está no ponto de venda. Né? O cliente vai chegar lá assim, puxa, eu vi aquele produto, mas cadê? Ele vai ficar chateado, vai acabar comprando do concorrente. Sim. Né? Você já falou até em um outro momento aí da nossa conversa dessa preocupação do ponto de venda, né? Dessa comunicação para poder ajudar justamente o produto girar lá na ponta para o consumidor final. Né? Então, tem essa preocupação de levar um bom material de ponto de venda, que chame a atenção no ponto de venda, já que a gente não está fazendo nada muito específico, muito grande, no sentido de levar, impulsionar o cliente para visitar a loja e comprar Nutri, né? Porque Nutri é a nossa marca mais conhecida. Né? Mas tem um portfólio de produtos muito voltado também à cozinha industrial. Tem também. Né? Tem também. Bastante forte nessa área, né? Tem. E tem uma área de exportação também. A gente exporta mingau, cereais infantis, na verdade, para mais de 30 países, né? Muitos deles da África. Sim, mas os produtos de maior destaque assim, para o consumidor final, Nutri. A marca de maior sucesso é Nutri. Nutri, mas tem o negócio de mingau, né? Eu estou tentando lembrar agora. Mucilon?
O Mucilon é da Nestlé. Da Nestlé, é a líder concorrente. de mercado, longe, mas nós somos o segundo Nutrilon, lugar. né? O da Nutrimental. Nutrilon. Fez a lição de casa. Nutrilon, Nutrilon e Nutrilon. Nutribon. São duas marcas Nutribon. muito parecidas, com nome muito parecidos, porque aconteceram, né, no decorrer da história da empresa. Ela comprou uma fábrica lá em Mococa que tinha a marca Nutrilon, se não me engano, foi isso. E acabou ficando com o Nutrilon e a Nutrimental já tinha Nutribon. Nutribon. E por alguma decisão, em algum momento, decidiram manter as duas marcas, talvez com medo de perder uma clientela que já existia, mantiveram, né, essas duas marcas até hoje. Eu tenho a minha posição, que não é bem a de manter as duas marcas, mas existem fatores, existem argumentos, né, dos próprios vendedores da empresa que defendem aí a coexistência dessas duas marcas. Muito bom, muito bom. E, bom, a gente podia passar o tempo todo aqui conversando. Passa cara. rápido, né? Só Passa história muito rápido boa, o tempo, né? é muito legal. Teria um momento aqui que eu ia falar para você, para falar uma marketice, mas você falou várias e aqui as duas que que eu legais. pensei, Assim, duas que eu pensei quando você teve aquela conversa inicial, eu não falei. Então fala. Fica pra próxima. Não, conta uma só. Conta uma marketice, assim, dessas todas, assim, que... Eu vou contar uma que é mais rápida, tá? Boa. Que é a questão da agência. A agência tem que ter ela tem que ter uma personalidade. Ela tem que saber que ela sabe o que está fazendo. Então tem aquela coisa, aquele ditado: o cliente sempre tem razão. A gente sempre fala assim: não, o cliente não tem sempre razão. O cliente sabe o que ele faz. Não tem sempre razão. É o caso do pedir um flyer e o flyer não ia resolver nada para ele no caso dos hotéis. E a agência tem que ter essa postura. Então, a agência tem que acreditar no trabalho que ela faz, que ela desenvolve, e tem que passar essa confiança para o cliente, para ele comprar a ideia e aí ver o que vai acontecer. Eu tinha um cliente chamado Prata e Arte na Fuego, e isso em 2013. Estava acontecendo muito crime contra um homossexual na rua e não estava legal. Até hoje continua, mas naquela época estava um pouco demais. Tanto que... E a gente fez uma campanha para a Prata e Arte que era muito sutil, que eram duas mãos dadas, né? A campanha do Dia dos Namorados. A gente apresentou para o cliente essa campanha que eram mãos dadas, só que uma mão era... Você via assim pela mão, parece uma mão de homem, e essa aqui parece uma mão de homem também. Opa! Essa aqui parece uma mão de mulher, essa aqui parece uma mão de mulher também. Opa! Essa aqui é uma mão de homem, essa aqui é uma mão de mulher. 3 casais, né, diferentes, 3 peças diferentes. E o conceito da campanha era assim: o amor é para todos. Legal. Só. Não mostrava beijo, não mostrava nada ofensivo, não mostrava carga, sutil. E o cliente ficou com muito medo de colocar essa campanha no ar. E eu entendo perfeitamente. E eu falei assim: não, essa campanha está na hora de colocar essa campanha no ar, vai te trazer um resultado bom, vamos falar dessa campanha. Isso em 2013. Daí, não, acho que não. Não quis forçar muito. Mas no dia seguinte eu liguei: vocês pensaram na campanha e tal? O que vocês acham? Mas porque a gente tem clientes que são clientes mais conservadores, que vão deixar de comprar na loja por isso, tarará, a gente pode perder muitos clientes. Eu falei: mas vocês podem ganhar muitos clientes também. Não, o cliente estava inseguro. Né? Por mais que eu argumentasse, eu sentia assim: eu não vou conseguir aprovar essa campanha, agora eu vou ter que dar uma cartada muito forte, eu não quero me desgastar com o cliente. Esperei. 2, 3 dias depois, saiu a notícia de que o Barack Obama tinha acabado de promulgar a lei do casamento gay nos Estados Unidos. Na hora, eu peguei o telefone, liguei para a cliente e falei assim: olha, a gente vai ter que colocar a campanha no ar. Como assim, Ricardo? Por quê? Não, o Barack Obama está pedindo. Como assim? Não, o Barack Obama acabou de promulgar o casamento gay, legalizar e tal. É? Será? Daí ali eu senti que era o momento de fazer se posicionar forte. Eu falei assim: eu tenho certeza que essa campanha vai dar certo. Eu tenho certeza que essa campanha vai ser um diferencial na história da Prata e Arte. Vamos fazer? Vamos. E a gente pôs a campanha no ar. Era uma campanha basicamente de outdoor, de top site. Isso foi em junho. Em setembro, o cliente foi me visitar na agência e com uma dúvida. Ele chegou assim: Ricardo, quanto tempo dura o efeito de uma campanha? Daí eu falei assim: depende muito da campanha. Se é uma campanha promocional, uma oferta, algo de tempo limitado, a campanha funciona muito rápido e cai muito rápido, porque é um momento, né? É uma coisa rápida, promocional. Se for uma campanha institucional, que você está posicionando a tua marca de alguma forma, ela pode não encher a loja no dia seguinte, mas ela vai ganhando uma tendência de crescimento e demora mais para cair. Por quê? Ricardo, no Dia dos Namorados, a gente teve uma elevação de vendas muito grande e está se mantendo até hoje.
Eu falei, tá vendo? Você ganhou uma fatia de público que você não tinha. Porque esse público estava perdido. Esse público não tinha uma loja que eu representasse de alguma forma, o que mostrasse para ele defender. Cara, não é levantar uma bandeira, dizer assim, não, isso é muito bacana, tem que ser assim. Não, assim, respeita. Respeite. Só isso, não te incomoda. Deixa eles serem felizes. O amor é para todos. Sim. Então, esse é um dos cases que eu queria trazer aqui. Depois eu falo outro. A gente volta a falar, né? Volta. Nós vamos voltar. Assim, cara, a gente já convidou vários profissionais aqui do marketing. É sempre assim, cara. A gente fica aqui... eu quero fazer aquele tipo o Flow, que fica 4 horas, sabe? Sim. Um dia nós vamos fazer um negócio desse aí. Mas é bom que fica com aquele gostinho de quero mais. E a gente vai armar outras marketices aí junto com você. Suas redes aí, quem quiser te incomodar um pouco, querer saber um pouco mais, ouvir suas histórias, compartilhar conteúdo com você, como é que faz? Eu acho que é só me procurar, é só descobrir como escreve meu nome, né? Tem 4 consoantes no Nós vamos colocar nos caracteres aqui. Então, Schrapp. Tá Schrapp, eu acho que no Instagram é R-Schrapp, no LinkedIn deve ser Schrapp só, no Twitter eu posto um pouco lá, mas também é Schrapp. Buscar por Ricardo Schrapp, eu acho que acaba achando. Não tem outro. Na verdade, tem um que é um parente meu e ele tem Ricardo Schrapp no meio do nome dele. Ele é o Clóvis Ricardo Schrapp Borges. Né? Você tem um H ali no meio, né? Tem um H. É Henrique, que é H? É Helmut. Helmut. Eu estou deixando o H de lado porque o H vai complicar um pouco mais. Helmut Schrapp. O H é o nome do meio, é como se fosse um nome composto, Ricardo Helmut, porque Helmut era o nome do meu avô paterno. Então eu carrego esse nome com muito orgulho também, muita saudade, né? Legal, cara. Mas, puxando, tem que simplificar um pouquinho, já é complicado o suficiente, né? Ricardo, cara, uma satisfação, muito obrigado. Eu, em nome de toda a equipe aí do Marketista, agradecemos aí. Você realmente abrilhantou aqui a nossa com essa cabeça marca. Brilhante, né? Imagina. Cara, muito legal mesmo. Prazer em te conhecer pessoalmente, né? E satisfação mesmo, brigadão, Deus te abençoe. E que você aí que está nos assistindo, espero que você tenha gostado. Eu sei que você é um profissional sempre atento às novidades do mercado, então, e com certeza tem a sua rede de contatos. Compartilha aí, dá aquela força por Marketices e te convido a, claro, nos seguir aí nas plataformas, @Marketicesoficial. Enfim, você vai dar seu jeito aí de também nos indicar aí para a sua rede. Agradeço muito, Ricardo. Agradeço você aí que está conectado com a gente até agora no Marketices. É isso aí. Viva o marketing. Marketices, entre no ritmo.